Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar rapidinho com vocês sobre mais algumas questões. Eu trouxe como assunto tratar um pouco sobre violência e controle social. Na verdade, esse é um assunto que já trabalhei bastante em sala de aula, que entra no campo, né, tem a ver com a questão da sociologia jurídica, né, que eu imagino que vocês, se estão no curso de Direito, por exemplo, já passaram por essa disciplina. Quem não é do direito, não está fazendo universidade, talvez já tenha ouvido falar de sociologia também, né? Sociologia jurídica é um campo específico da sociologia, que é uma matéria, a sociologia, né, como um todo, que seria muito interessante que todos nós conhecêssemos um pouquinho. Mas enfim, para começar a falar sobre violência em especial, é interessante a gente prestar atenção a alguns conceitos, né? Um dos que a sociologia jurídica traz para a gente se refere a comportamento antissocial, né? O que seria um comportamento antissocial? É um comportamento que não combina com as regras da sociedade, né? Ou que a gente chama de um comportamento normal, né? Uma conduta normal, né? Normal lembra norma, né? Normal lembra regra da sociedade, né? Tudo que foge às regras da sociedade é um comportamento antissocial. Claro que há níveis de comportamentos antissociais, né? Desrespeitar pequenas regras sociais, não leis, né? A gente já poderia considerar um comportamento antissocial, até comportamentos mais problemáticos que são contra as regras escritas, né? As leis da sociedade. E aí, a gente entra como exemplo no mundo do crime. O crime também é um assunto que interessa muito a sociologia jurídica, a criminologia, que são ciências que são da sociedade e que tratam desse assunto. O mundo do crime, por exemplo, é um mundo que é contra as regras da sociedade em geral, das leis, mas tem regras próprias, né? Tem um código de conduta próprio, né? Imagino que você já tenha visto algum tipo de filme sobre organização criminosa, né? Não é que não existem regras próprias, né? Que é um mundo que é bastante curioso, né? É importante que a gente conheça também. Tudo que a gente conhece, a gente consegue ajustar, né? A gente consegue arrumar. E aí, nessa questão do mundo do crime, é interessante perceber como o direito e a sociologia trabalham de maneira diferente, né? Porque o direito se preocupa em entender qual que são os comportamentos legais, né, a partir da lei, quais são os comportamentos considerados ilegais e pensar na punição, né, para os ilegais. Agora, a sociologia não, né? A sociologia se preocupa com causa, né? É uma matéria bastante interessante. Até quando a gente fala de aumento de violência no Brasil, os dados estatísticos são importantes, mas por que aumentou? O que está acontecendo? O que influencia esse comportamento da sociedade? E isso tudo são investigações que a sociologia faz, que a própria criminologia faz também, né? Investigar o porquê de um comportamento criminoso, o porquê do aumento da criminalidade. E fica aqui o destaque, né? Fica aqui a lembrança que isso tudo é a partir da investigação científica que a gente descobre, né? E aí já vale uma pequena crítica, né? A gente está percebendo, especialmente no Brasil, na atualidade, que a ciência está meio sendo deixada de lado. E não é só a ciência biológica, né? A ciência natural, as próprias ciências sociais também, né? E aí, aqui já tem uma ligação. Opa, será que se a gente investisse em ciência social, a gente descobre as causas, e descobrindo as causas, a gente pode ajustar, resolver, né? Exatamente essa é a intenção. E aí, saindo de violência, a gente parte para a ideia, né, entender o que seria então um controle social, né, que seria talvez a solução para o problema da violência. O controle social lembra a ordem, né, a ordem que é obediência às regras. Muito bem, né? Também essa preocupação em entender como as regras são formadas, como as pessoas conseguem entender, conseguem acessar e obedecer, também é um campo de estudo das ciências sociais, em especial, né, já mencionei, criminologia, sociologia jurídica, que se preocupam bastante com isso. E quando a gente fala de obedecer às regras, a gente precisa primeiro conhecê-las, né? E aí, nesses processos sociais,
a gente consegue perceber que a gente conhece as regras principalmente a partir de dois mecanismos. Um que se chama socialização e o outro é o controle social propriamente dito. O que é a socialização? É o aprendizado das regras que a gente tem desde a infância. A gente vai desde pequenininhos, nós, crianças pequenininhas, nós vamos aprendendo o que pode, o que não pode ser feito. Traduzindo assim, num termo mais acadêmico, a gente vai aprendendo as formas padronizadas de interação social. O que pode fazer? Eu posso bater no meu amiguinho? Não, não posso. Isso é errado. A gente vai aprendendo desde criança. É interessante também perceber, claro, entrando num outro assunto que talvez não seja tão diferente assim, que inclusive as questões dos papéis de gênero, o que é um comportamento apropriado para a mulher, um comportamento apropriado para um homem, e todas as outras formas de gênero que a gente tem na sociedade, que hoje em dia já são várias, isso a gente aprende também na infância. Até essa percepção, que existem várias formas de ser, a gente aprende muito na infância. Então, se a gente quer formar adultos que não tenham preconceitos, que tratem todos igualmente, a gente tem que ensinar desde criança. E aí uma coisa que a gente não percebe é que as crianças prestam muita atenção aos adultos, não só o que eles falam, mas o que eles fazem. E o nosso comportamento influencia futuras gerações. É bom a gente sempre prestar atenção ao que a gente faz e ao que a gente fala para uma criança, que a gente está formando futuros cidadãos, especialmente nessas questões relacionadas a papéis de gênero, o comportamento na sociedade. Mas, enfim, a socialização faz isso. E aí também entra o controle social. O controle social também se divide em duas partes. Essa área das ciências sociais que trabalha essa parte de controle social fala que a gente tem o controle social formal, que é aquele que a gente imediatamente identifica. Por exemplo, pensando, se eu falo para vocês de controle social, o que vocês lembram? Polícia. Polícia que faz o controle social. É uma parte, sim, do controle social formal, que é feito pelo Estado, que a gente pode prestar atenção num exemplo, que é o papel da polícia, por exemplo. Porém, não é a única forma. Nós temos também o controle social informal, que é o feito pela própria sociedade, que é essa questão do papel da família, o papel dos amigos, o papel das pessoas que convivem num espaço, de se policiar e agir conforme as regras da sociedade, não só as leis, mas as regras da sociedade também. Então, a gente tem esses dois mecanismos, ou seja, essas duas responsabilidades, E aí, há uma tendência, quando a gente fala do Brasil, em fixar, se apoiar e querer desenvolver um deles apenas, que é o controle social formal. Temos que ter mais polícia, temos que ter mais vigilância. E os nossos autores estudiosos da área, eles apontam que quanto mais a gente vai para esse lado formal, mais autoritária fica uma sociedade, porque tudo é decidido, tudo é feito pelo Estado. Não combina com uma ideia de democracia, Então, quanto mais a gente se apoiar no informal, no controle social informal, mais democrática é uma sociedade, Claro que eles não afirmam que a gente deveria excluir o formal. Não, o formal faz parte, a polícia tem o seu papel, o Estado, logicamente, tem o seu papel, mas nesse quesito não pode ser o papel predominante. O papel predominante, a responsabilidade tem que ser nossa. E esse é um recadinho que eu queria deixar para vocês, nessa nossa reflexão de hoje. É nossa responsabilidade também, enquanto sociedade, promover controle social, desse lado informal, O controle social, com aconselhamento, com indicação do que é certo e principalmente a partir do meu comportamento. Eu sei o que é certo, eu sei o que precisa ser feito, então eu faço. Se a gente agisse assim, se a gente agisse entendendo a nossa responsabilidade, grande parte dos problemas poderiam ser minimizados. Então, o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, essa nossa reflexão de hoje, é essa. Entender o nosso papel, nosso enquanto sociedade, nessas questões de controle social e de violência. Então, também é nossa função fazer o controle da violência, é nossa responsabilidade. Pensem nisso,
Depois a gente volta com outros assuntos. Até mais!